Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos o prazer de apresentar mais uma atividade da 18ª Semana Espírita, com o oferecimento do Conselho Espírita Internacional, o Tri-State e o A Caminho da Luz. Lembrando a todos que nesse ano são 3 eventos muito importantes, que é os 20 anos do Amor e Luz, 25 anos do Amor e Luz, 20 anos do Caminho da Luz, aqui em Connecticut, Denver, e 15 anos do Spirits Group of New York, SGNY. E hoje o seminário tem um título de Auto-Perdão, um aprendizado necessário, e será com o Rossandro, que já está aqui, e gostaria de te convidar a todos para que possamos elevar o nosso pensamento e receber nesse momento a Fernanda, que vai vir fazer a nossa leitura inicial. Perdoa-te. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos após repetidas face aos processos que engendram. A tolerância desse modo para com as faltas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu, e regulariza a ocorrência. Eis discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Da obra Filho de Deus, médium Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Anjos. Obrigado, Fernanda Oliveira. E agora gostaria de convidar a Bia Lopes para fazer a nossa prece inicial. God, thank you for everyone that's able to be here today. Thank you for all the people that are able to elevate their thoughts and learn these things today. Thank you for our speaker who came here to teach us something. Please help all of those who are not here today to learn the same things that we are about to learn today. May us be able to learn the most we can from today and take something from it throughout our whole lives. Assim seja. Obrigado, Bia e Fernanda. Então, primeiro eu gostaria de convidar o Rossandro, lembrando a todos que o Rossandro Klinger é palestrante e escritor, vem lá do Brasil para nos visitar e participar da Semana Espírita desse ano. Ele também é psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva e doutor em psicanálise. É autor dos livros Temas Complexos, uma abordagem didática, Auto-Perdão, um aprendizado necessário, e coautor do livro Educando para a Paz,
foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a dedicar-se à atividade de palestrante. Hoje, ele atua nas áreas de recursos humanos, motivacional, liderança, perspectivas de educação, relações interpessoais, desenvolvimento emocional, gestão de pessoas, serviço público, cultura de paz, entre outras atividades. E, mais especificamente, como espírita, ele é membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e também da Associação Médica Espírita Campina Grande, a MEC. Ô Sandro, mais uma vez, bem-vindo ao seminário Auto Perdão, um aprendizado necessário. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, gente, eu sempre digo que, apesar da gente não se conhecer, sempre que eu faço palestra eu digo assim, quando é um grupo novo, a gente tem uma coisa em comum tão importante que já nos torna íntimos, que é essa doutrina maravilhosa. A gente faz uma decisão a partir daí que certamente na vida de vocês aconteceu o que aconteceu na minha. Chega um momento que a gente se divide antes e depois de conhecer essa doutrina. Antes e depois de a gente ter esse esclarecimento, e isso torna a nossa vida bem mais fácil. Esse tema de hoje é um tema realmente que vai exigir da gente um pouco de paciência para a gente discutir e refletir junto, mas antes eu queria aproveitar para agradecer de estar aqui num dia tão importante que são esses 20 anos do centro. Eu estou aqui muito bem acolhido, né, na casa do Marcelo e da Jussara, então uma alegria muito grande estar com eles. Encontrei 2 grandes amigos da minha cidade, do mesmo centro, que é esse casal aqui. Inclusive eu fiz o casamento deles, de graça, tá? Não? E são 2 pessoas muito queridas lá da minha mesma cidade, do mesmo centro espírita, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Lá em Campina Grande também tem um A Caminho da Luz, que é um centro espírita também de um casal de amigos lá. Então é motivo de muita alegria estar aqui, sobretudo para abordar esse tema. Eu vou só tirar isso daqui porque eu sou meio desastrado, tá bom? E aí eu vou colocar deste lado aqui. E aqui, pronto. Primeiro dia que eu saí com minha inicial namorada e hoje esposa, eu derrubei um refrigerante nela. E aí eu pensei, se ela resistir a isso, eu caso, porque eu vou fazer isso tantas vezes. E de fato ela ficou tranquila, foi em casa para trocar a calça, eu digo, pronto, essa vai casar comigo, porque eu sou desastrado mesmo. Esse tema, ele surgiu de que modo? Há 20 anos eu atendo no consultório como psicólogo. Eu já era espírita quando comecei a atuar como terapeuta. Eu antes era evangélico, da igreja presbiteriana, então quando eu conheci o espiritismo eu comecei a perceber uma diferente abordagem sobre a ideia de culpa e pecado, que é algo muito comum no cristianismo e que gera um sentimento de profundo desmerecimento por parte das pessoas. Primeiro nós temos uma ideia de perfeição que é incabível. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe muito claramente que a perfeição ela só está em Deus. E que nós somos capazes de atingir um certo grau de perfectibilidade, mas jamais a perfeição que está em Deus. E embora a gente use uma frase muito comum no dia a dia, quando a gente está se relacionando com as pessoas, errar é humano, parece que essa frase só serve para os outros. Porque quando a gente erra, a gente se pune, a gente começa a dizer como você é incapaz, como você é incompetente, como é que você faz isso. Eu percebo quando as pessoas estão aprendendo a dirigir no Brasil, né, que não são carros com câmbio automático, quando a gente aprende a dirigir para ter a prova tem que ser num carro de câmbio manual. E aí a pessoa vai lá tentar fazer a meia embreagem. Sabe o que eles fizeram a meia embreagem? Aquela coisa terrível, será que eu consigo ficar aqui parado? E aí quando você não consegue fazer a meia embreagem, então quando você está no sinal e vai começar de novo, dá a primeira marcha para sair que o carro morre. Ah, como eu sou burro! É como se tivesse um gene de direção já em você. E você tivesse que encarnar e já ligar o carro e sair. Essa vontade de ser perfeito, ela demonstra, no fundo, uma profunda arrogância nossa, que não faz com que a gente aceite a nossa fragilidade. E os estudos mais recentes no campo da psicologia e do comportamento humano têm mostrado que aquilo que mais fortalece o ser humano, ironicamente, é a fragilidade que ele admite ter. E quanto menos o indivíduo quer ter fragilidade, mais vulnerável ele é. E a gente vai tentar entender como é que isso vai entrando num feixe de compreensão para que a gente costure com o Evangelho e perceber como Jesus nos apresenta Deus, no sentido de ser um ser completamente amoroso e misericordioso, que compreende nossas fragilidades, que aposta na nossa capacidade de superá-las,
lentamente, num processo consistente, sem que a gente faça uma mudança baseada na vontade de querer ser perfeito, sem levar em consideração as nossas fragilidades, que são bem constitutivas. Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai falar. Então, a gente pode aqui fazer inicialmente uma proposta. Como é um seminário, a gente pode ficar bem à vontade. Em que sentido? Claro que no segundo momento a gente vai abrir para perguntas e respostas, para a gente aprofundar temas que não foi abordado ao longo da fala. Mas se alguém quiser, enquanto eu estiver falando, perguntar alguma coisa que ficou clara ou acrescentar alguma coisa, fique à vontade. A gente vai fazer de conta que a gente está aqui em casa, no sofá, conversando. E para quem tem medo de falar em público, que de fato é o maior medo da humanidade, depois é o de barato e o terceiro de morrer. As pessoas preferem morrer, né? É mais fácil morrer do que falar em público. Tem sempre uma técnica que ajuda muito para você falar, porque às vezes você acha que vai se expor. Você diz assim, eu tenho uma amiga minha que está passando por tal situação, né? E você sabe que a gente vai falar sobre ela. O espírita, ele não fofoca. Vocês sabem disso, que espírita não fala dos outros. Espírita pede prece, né? Ele diz assim, Jussara está passando por um problema. Mas fala mal, bem muito mal de Jussara no final. Tá vendo? A gente tem que fazer preces por ela. É uma forma disfarçada da gente fazer de conta que não está falando mal do outro. Então, isso é uma questão. Outra coisa é que, como eu sou do Nordeste, a gente fala muito rápido. Então, se eu estiver bem rápido, vocês fazem slow motion. Aí eu dou uma desacelerada para que a gente fique... e se eu falar alguma coisa que é bem regional, aí Diego, Elisa, por favor, me ajudem. Rossandro, ninguém entende isso aqui. Aí eu vou fazer uma tradução para um Brasil, para um português mais, né, universalista do Brasil. Vamos nós. O Evangelho inteiro, da Gênesis ao Apocalipse, é uma proposta de perdão. Todo o Evangelho é uma proposta de perdão, que inclui no sentido de reconciliação da aliança que tem que ser recolocada entre o povo e Deus. Então, se a gente observar toda a narrativa do Evangelho, ele vai se pautar na ideia da importância de reconciliar-se com. Esse processo, ele acontece de um para com o outro, mas é claro que o processo mais difícil é de você para com você mesmo. Só que para eu chegar ao auto-perdão, eu vou explicar os conceitos clássicos do perdão que a gente conhece. E a primeira coisa importante que a gente tem que fazer é o seguinte: é perceber que a mente humana, quando a gente encarna, ela encarna no mundo material. A gente sabe que o mundo material, ele é um mundo ilusório. Vocês têm alguma dúvida com relação a que o mundo material é ilusório? Alguma dúvida em relação a isso? Os hindus chamam o planeta Terra de Maya, que em sânscrito significa dizer a grande ilusão da matéria. E uma das características de Maya é que o avatar, que é esse ser que a gente está aqui encarnado nele, ele tem certas limitações de compreensão do real, dada a nossa estrutura neurofisiológica. Então a primeira questão que fica pra gente que eu vou tentar provar para vocês: o cérebro humano não diferencia a ficção da realidade. Vou repetir para a gente ficar bem claro: o cérebro humano não diferencia a ficção da realidade. Vocês já assistiram algum filme do tipo Eu Ainda Sei O Que Você Fez no Verão Passado, número 39? Já assistiram algum filme desse? Aquele clássico filme de terror comédia em que tem uma jovem no telefone falando numa casa isolada e de repente começa a relampejar e trovejar. E em algum momento, como um clássico filme de terror americano, o fusível queima. E a casa fica no escuro e como o telefone é sem fio, a ligação cai. Você que está no cinema, comendo pipoca, com sua Coca-Cola muito tranquilamente, começa a entrar no clima do filme. E começa a perceber que a moça não viu que ao lado de fora da casa tem uma pessoa com uma faca na mão. E tem gente muito empolgada que faz, presta atenção, como se ela estivesse escutando que você está ali, dizendo para prestar atenção, que tem alguém lá fora na casa. E a cena clássica faz com que ela vá ao lugar onde o fusível fica, sempre no porão da casa. E ela vai entrando de cômodo em cômodo, até que ela vai descendo a escada, pegando perto do porão, aquela música, você comendo a pipoca mais rápido, você vai entrando naquele clima, ela vai abrindo uma porta, outra, quando de repente... Exatamente. Eu precisava fazer isso por dois motivos: para acordar vocês, né? Outra coisa é para provar isso, que a mente não diferencia ficção de realidade. Por que vocês tiveram medo? Eu sempre peço a Deus que quando eu fizer isso, ninguém tenha um ataque cardíaco, né?
E até hoje ele tem atendido. Veja só, eu tive que fazer isso por um motivo, para provar o que eu tinha dito, que a mente não diferencia ficção de realidade. Vocês foram entrando na narrativa, teve gente que imaginou a casa, que imaginou a moça, que imaginou a escada. E como a mente não diferencia ficção de realidade, é por isso que você assiste Netflix. Porque você vai ver a minissérie, você sabe que aquele pessoal tudo tá rico, ganha uma fortuna, tá lá em Malibu, tranquilo, mas você entra no clima, tem medo, tem pena, tem chora, se apaixona, se envolve. E às vezes você tá vendo um jornal em que mostra uma cena real, por exemplo, de um atentado no Iraque, que as pessoas morreram numa feira ou numa mesquita, ou então uma jovem morrendo de bala perdida no Rio de Janeiro, um clássico do Brasil. E você olha aquilo com muita naturalidade, porque parece que vira normal, mas quando começa a sua série predileta ou o filme, você chora com o ator. Então nós nos emocionamos com a ficção e somos indiferentes à realidade. Isso mostra o seguinte, que no mundo material, nós enfrentamos realmente a dificuldade de transcender essas ilusões que nos cercam. Esse conceito é importante para eu trabalhar a ideia de ressentimento e mágoa. O que é um ressentimento? A palavra ela é meio que autoexplicativa, não é isso? É sentir tudo de novo. Se eu provei para vocês que a mente não diferencia ficção de realidade, toda vez que você lembra de algo ruim, você passa a sentir tudo de novo. Vamos criar uma imagem aqui, ela é bem nojenta, mas para ficar bem fixado na cabeça de vocês. Imagina o seguinte, que você tá com uma Tupperware, aqui tem Tupperware, não tem? Tá, uma Tupperware, que você pegou lá um cheesecake com Jussara, ela deu, quando você foi lá, e ela deu o Tupperware para você trazer. Aí você pega um trem para voltar para Manhattan, e do seu lado alguém tomou um café da manhã que não tava lá essas coisas. E com o balanço do vagão para lá e para cá, para lá e para cá, de repente, sem você perceber, a pessoa começa a ficar verde. Mas ela não vai virar o Hulk, porque ela vai jogar para fora em você algo que nela não está fazendo bem. De repente ela vomita em você. E essa é uma sensação extremamente desagradável. E na falta de qualquer coisa perto de você, você tem a Tupperware vazia. E você pega, abre, e feito um rodo, você vai puxando da sua blusa. Tem um objetivo, gente, vocês nunca mais esquecerem isso. Da sua blusa você vai puxando aquilo para diminuir o estrago. Aí você fecha, porque a Tupperware não é sua, você vai devolver para a Jussara, obviamente. Aí chega na sua casa, Jussara, e fala, Ju, ó, me perdoa, mas olha, eu tava lá no trem, chegando aqui, a mulher vomitou em mim, tá? E deixa eu tomar um banho primeiro, tá Tupperware. Ela vai querer de volta? Não, ela diz, não quero, fica pra você, eu compro outra. E aí você pega aquela Tupperware e deixa guardada com o vômito. Aí você volta pra cá, encontra a sua família e conta, você acredita que quando eu fui pra Manhattan essa manhã uma pessoa vomitou em mim? Olha só, aí abre e bota a família pra cheirar. Final de semana você vem pro centro espírita e começa a comentar as pessoas que tinha acontecido isso com você, tá? Mas a pessoa vomitou em mim, olha, abre a Tupperware, cheira novamente. Imagine que os dias vão se passando. E no final do ano você faz aquele flashback. Aquela checklist do que você não fez, 2016, quais são os planos para 2017. Apesar de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, recomendar que a gente faça isso toda noite antes de dormir, a gente só costuma fazer no final do ano. Por isso que não dá certo, né? Porque plano de fim de ano para um ano inteiro tem que ser diariamente. E aí você abre, porque você está lembrando dos dias ruins desse ano 2016 e lembra aquele dia que você de manhã foi vomitada no trem. Aí você abre e cheira como estará a Tupperware, né? Então entenda, é exatamente isso, ressentimento. Você guarda o vômito de um momento, de uma cena, de uma fotografia em que alguém te machucou, ou você fez algo que você se machucou, ou você fez algo que lhes dá uma sensação de ridículo. Você fica com um sentimento ruim em relação àquele evento que você provocou, que o outro provocou em você. Você fecha no Tupperware e de vez em quando você abre para dar uma cheiradinha. Isso é mágoa. Não é inteligente? Demais, né? Pense numa opção inteligente de vida. Você guarda um evento e dá a ele uma duração que ele não merecia. Jesus vai dizer o seguinte, que em nenhum momento ele está pedindo para você não ficar chateado com o evento. Ele apenas vai dizer que é uma burrice profunda guardar o evento para ser sentido de novo. Por isso que ele diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Óbvio que ele estava falando com a linguagem daquela época. O sol se pôr é o tempo passar.
Então tudo bem, você entrou no metrô e alguém está com um salto, agulha, de 15 centímetros e ela pisa no seu pé. Eu sei que como vocês são espíritos evoluídos, provavelmente reagiram assim: querida irmã, querido irmão, eu não sei se você está percebendo uma coisinha fofinha aí embaixo, é meu pé, né? Mas eu que não sou evoluído, eu falo: você está cego? Irai-vos, mas não pequeis, só. Naquele momento a pessoa te humilhou, é normal que você sinta raiva, é humano que você sinta raiva, é normal que você sinta vontade até de reagir. Agora, no outro dia, eu estar com raiva porque alguém me pisou no meu pé no metrô. É esse momento em que eu passo da cena do evento doloroso que provocaram em mim, o que eu provoquei, e continuo, que vai demonstrar minha infantilidade emocional. E que ele vai dizer: não adianta, porque você vai ficar dando eco a uma coisa que já devia ter ficado naquele tempo. Ela já foi desagradável naquela hora. Ficar ruminando isso é ampliar o poder daquele mal. É como alguém que joga uma pedra na piscina e fica vendo as ondas reverberar. É essa reverberação que Jesus disse, é opcional. Aquilo que fazem comigo é completamente objetivo. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo é completamente subjetivo. É opcional. A grande questão da vida não é o que acontece, é minha reação que acontece. Observe que às vezes você tem uma família que tem 5, 6 filhos, o pai é alcoólatra, e um fica traumatizado, um reproduz o pai e vira um alcoólatra, e outros são indiferentes àquilo e dão certo na vida, porque eles não usam aquele evento, o alcoolismo do pai, para justificar seus próprios erros. Então não foi o alcoolismo do pai, não foi a cena de violência, mas sim como eu deixei ela repercutir em mim. Então, o tempo inteiro Jesus está dizendo, a gente não pode ficar tentando controlar o evento que vem de fora. Eu não posso controlar o que vem de fora, é incontrolável. Mas eu posso controlar como eu vou reagir por dentro ao que vem de fora de mim. É o que na administração eles chamam de teoria do 10-90. Vocês já ouviram falar da teoria do 10-90? Diz o seguinte, que 10% das coisas que acontecem conosco é imprevisível, simplesmente acontecem. O problema é 90% da reação. Vamos imaginar uma cena clássica. Então você acordou, tomou banho, vestiu sua camisa, tem uma filha adolescente de 12 anos, está começando aquele momento em que o corpo cresce mais rápido que a dinâmica neurológica de se adaptar àquele corpo, e você começa a quebrar as coisas. Não acontece na adolescência, o corpo cresce mais rápido e o esquema neurológico não acompanha. Então o braço ia até aqui, mas agora vai aqui. Então você vai pegar o café com a velocidade como se ele estivesse aqui. Aí ele vai e cai na sua blusa, café quente. Tem como controlar esse evento? 10%, é incontrolável. Ela fez de propósito? Não. Se você reage assim, respira e faz: eu ainda estou em casa, eu vou trocar a blusa e vou para o trabalho. Mas você pode fazer: você é cega, idiota, é imbecil, não viu não? O que acontece com a menina? Começa a chorar. O que a mãe faz com você? Lembre-se que é sua esposa, mas é primeiro mãe dela, né? Então ela, nesse momento, ela vai lhe esculhambar. Como é que você faz isso? Deixa ser estúpido, a menina não fez de propósito, a culpa é sua, que não educa essa menina direito. Imagina. Aí naquele momento os dois entram no carro, a menina atrás, querendo chorar, engolindo o choro para não levar mais um grito, a esposa olhando para a rua para não olhar para sua cara. E você vai trabalhar contaminado, passa aquele dia mal no trabalho, brigando por qualquer besteira, não suportando qualquer problema. Chega em casa à noite, a filha está trancada no quarto, a esposa finge que dorme para não olhar para sua cara. Todo esse dia trágico foi apenas porque, de manhã, sua filha, sem nenhuma intenção, derrubou o café em você. É 10%. Qual foi o problema? 90% da reação que veio depois. Por isso, a grande proposta do Evangelho não é agir como Jesus. Porque a gente age pensando. É chegar a um ponto que a gente introjeta tão bem essas lições do Evangelho, que a gente consegue colocar ela tão claramente no nosso cotidiano de experiências, de repertório emocional, de compreensão da vida, que a gente não apenas age como Jesus, a gente reage como Jesus. Reagir de forma cristã é o nosso objetivo. Porque agir é planejado. É assim, você chega aqui e faz:
Ô, Rossandro, seja bem-vindo à nossa casa, meu irmão. Toma essa mensagem. Falamos sobre 20 anos do Caminho da Luz, aqui um centro maravilhoso. Vai morar comigo pra você ver. É por isso que os encontros religiosos duram 3 dias. É o tempo que a gente consegue manter uma máscara de santo. Depois de 3 dias, as pessoas já estão empurrando outro no banheiro, já estão roubando seu desodorante e tal. Então você tem que, sabe, 3 dias cai a máscara. Então, o objetivo é reagir de forma evangélica. Significa dizer que eu vou introjetar aqueles conceitos para que os 10% dos eventos que acontecem não contem em mim 90% da minha vida. O que os outros fazem comigo é objetivo. Como eu reajo a isso é subjetivo. E olha, gente, várias pessoas perceberam, utilizando suas referências, a mesma coisa. Um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, criador da escola existencialista, ele inclusive foi professor da USP. Após a Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Brasil, deu aula na USP, inclusive. E ele criou essa filosofia existencialista, em que, primeiro, ele tem uma frase clássica, que é o inferno são os outros. É um clássico do existencialismo, a ideia de que o inferno são os outros. E a ideia também que ele anuncia que é: não se pergunte o que fizeram com você. Se pergunte o que é que você vai fazer com o que fizeram de você. O conceito de trauma. Se cria um conceito, a partir da psicanálise, no final do século XIX e no século XX, com Freud. O conceito de trauma deixa todo mundo assim, vítima. Não, eu sou traumatizado. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. A minha infância foi terrível. Meu pai não olhava pra mim, amava meu irmão. Aí todo mundo tem um discursozinho de a vítima. Ó, como dói. Aí tem música pra isso. Tem uma música que eu lembro da minha infância, bem longa atrás, que eu sei que tem gente aqui que vai lembrar. Que diz assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. As pessoas, né? Essa é a música da vítima, né? Então, essa ideia de que eu sou vítima é aquela ideia de que me machucaram. Aí Jesus vai dizer: poxa, mas machucam todo mundo, meu irmão. Olha, machucam todo mundo. É um planeta em que as pessoas se machucam. Mas se você ficar concentrada no machucar, você vai punir as pessoas que te machucaram e vai se punir quando você machucar as pessoas ou a você mesmo. Então a grande questão que é colocada é a ideia de que vamos viver uma vida mais serena, porque não me preocupo com o que aconteceu, mas a minha reação a partir daí. É este ponto que o Evangelho vai trabalhar. A partir do momento que alguém te machuca, ou que você machuca alguém, o que é que você vai fazer a partir daí? Que sentimento vai vir? Com relação aos outros, mágoa, ressentimento, a caixinha de Tupperware com vômito guardado anos e anos e anos. Durante as pesquisas sobre, por exemplo, células que provocavam câncer, descobriram que existem os oncogenes que provocam câncer e os proto-oncogenes, aqueles que são de fato muito fatais em relação ao câncer. E a grande questão deles todas era o seguinte, que uma vez que se descobre esse proto-oncogene, você tem como determinar que a pessoa vai ter câncer, porque se o parente teve e você tem no seu teste genético aquele proto-oncogene, você vai ter. E aí começou-se a surgir aqui nos Estados Unidos a ideia de que jovens com 16 anos que tinham um histórico de câncer de mama na família tinham que fazer mastectomia preventiva. Então elas tiravam as mamas, colocavam silicone com 16 anos. Lá para frente tinham câncer do mesmo jeito. E outras que tinham um proto-oncogene todinho, não tinham feito nada, não tinham. Outras que não tinham ninguém na família com histórico, que não tinha nenhum proto-oncogene, tinham câncer. Essa não é uma explicação, mas é uma das variáveis. Então eles chegaram à seguinte conclusão: de que adianta saber qual é o gene que provoca o câncer se eu não sei o que dispara o câncer, o que dá o gatilho. A gente vai lá para André Luiz, né? A gente vai lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo que é predisposições mórbidas. Ele vai dizer: todos nós, ao encarnarmos, temos predisposições mórbidas. Ou seja, nós temos uma predisposição para ter qualquer tipo de doença. O que vai engatilhar a doença, a não ser que tenha uma coisa a ver do passado e você tem que passar por aquela experiência, na maior parte dos casos é um comportamento. E geralmente o comportamento mais associado é ressentimento. Eu sempre digo que perdão hoje é uma questão de saúde pública. Porque quando você tem ódio de alguém, essa pessoa está ótima. Ela está assim, ó, em casa, ó. E você lá. A gente sabe tanto que a gente tem uma tendência ruim,
que quando a gente está com raiva de alguém, com desejo de vingança, a gente faz assim, Deus não dá asa a cobras. Essa frase fala muito de nós mesmos, né? Porque ela diz o seguinte, que se a cobra é um animal altamente perigoso, imagine isso voando. Você já imaginou a gente chegar no canto que as cobras voam? Já a bicha se arrastando, já faz o mal que faz, voando, então seria terrível. Então a ideia de que Deus não dá asa a cobras é que tem dentro de mim uma cobra que se voasse seria terrível. Se a gente tivesse aquele raio do Superman, tinha queimado muita gente já, né? Fulminado muita criatura. Então é justamente porque a gente não tem ainda uma moral para ter esses poderes, que esses poderes não tem ainda. Na Bíblia que a gente vai aliviando a alma, esses poderes vêm porque vão ser utilizados por bem. É por isso que nessa fantasia do ideal de um espírito na Terra, que seria o Superman, na versão anterior, porque agora ele está brigando com o Batman, né? Ficou mal, está numa bad vibe. Mas assim, a ideia daquele primeiro clássico Superman que eu assisti aqui nos anos 70 com... Mas não, daquele ator Christopher Reeve, ele era River, né? Ele era um cara super bonzinho. O protótipo do verdadeiro espírita, né? Sim, um homem de bem, né? Ele é o homem de bem, né? Nem o espírita, né? Que combate as más inclinações, porque nem isso ele tinha. Ele era um cara, né? Espírito de luz. Então aí aquela ideal ali do homem com poderes porque ele tem bondade. E toda vez que o poder passa para alguém que tem maldade, é justamente Lex Luthor e todos aqueles inimigos. Essa ideia maniqueísta que perpassa a nossa vida, gera uma infantilização da nossa compreensão do mundo, em que a gente vai dividir o mundo entre bons e maus, sendo mal, obviamente, os outros, e bom eu, é óbvio, claro. E aí, quando é da minha cultura, eu sou bom e as outras culturas não prestam. A minha religião salva e as outras vão para o inferno. Essa visão infantil, maniqueísta, que divide o mundo entre o bem e o mal, vai surgir ali a partir do século III, quando um filósofo, um pensador e teólogo chamado Maniqueu, da igreja, ele começa a perceber, sobretudo ali em Paulo, em Romanos 7:22, quando ele diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros me deixam uma lei debaixo do pecado. Paulo está identificando o seguinte, eu sei o que é certo, conheci Jesus, eu me arrebatei para o seu evangelho, mas a velha criatura que está em mim ainda faz o mal. E ele vai dizer que o espírito é bom, e o corpo é mau. O Maniqueu pega essa ideia e vai começar a dividir o mundo entre bons e maus. Então, Deus é bom, o Satanás é mau. A alma é boa, a carne é fraca. Quando a gente faz alguma coisa errada, a carne é fraca, né? Eu sempre digo, quando a pessoa me diz, imagine se a tua carne fosse forte, porque fraca faz o que faz, imagina forte, como seria terrível. Essa desculpa que a gente dá como se não fosse eu, é a carne que é fraca. Essa divisão, essa cisão da personalidade, para que o mal fique aqui e o bem fica no outro canto. Eu sou bom, mas tem um lado meu que não é meu, que eu não controlo, que é mal. Isso é uma visão infantil. Só que nós fomos educados no mundo que reforçou essa visão. Vamos se lembrar? He-Man contra Esqueleto. Thundercats contra Munra. Os Smurf, Gargamel. Pipiu e Frajola. Não é assim? Toda a nossa infância é dividida entre bons e maus. A gente criou essa cisão no universo que a gente projeta lá fora o mal e não vê o mal em nós. Ou faz o radical contrário. Nós somos o mal e os bons estão lá fora. São as pessoas que não se perdoam, têm dificuldade de se perdoar. Elas conseguem enxergar só as sombras e não conseguem ver a luz. Ela divide o mundo e não percebe que a proposta do Evangelho não é de divisão de filhos bons e maus, mas de filhos que começam simples e ignorantes e vão num processo progressivo de melhora até alcançar estados angelicais. É a ideia de continuidade. Essa ideia de continuidade, para mim, só ficou claro um dia, quando eu, sem querer, justamente tinha uma reunião mediúnica. Eu estava indo para o grupo de estudo, cheguei no centro espírita, tinha várias salas de grupo de estudo, aí eu entrei na sala errada, era a reunião mediúnica que eu estava começando. Fecharam a porta, era tarde, eu estava lá e eu ia ver o que eu não queria, espíritos. E aí eu disse, eu não acredito não pode mais sair, irmão, fica na vibração. Vibrando, eu vou vibrar por mim, eu vou vibrar por mim. Mas eu entendi porque que eu tinha que participar daquela reunião, porque eu ouvi uma frase que mudou a minha concepção de mundo maniqueísta. Então começou um clássico irmão nosso que chamamos de obsessor, que contribui profundamente para a nossa evolução, porque é alguém que precisa ser resgatado e não afastado e não destruído. É alguém que precisa ser amado porque foi traído. É alguém que precisa ser reconciliado na nossa grande constelação familiar. A gente tem que rever
essa concepção infantil que a gente tem desses irmãos nossos. E aí, esse espírito estava lá, num clássico de perseguição. Porque, geralmente, você sabe que quando o espírito chega na reunião mediúnica, a reunião mediúnica não é feita para socorrer o encarnado que dá o nome, mas o obsessor que está em sofrimento. Então, estava lá o indivíduo, e a história era a seguinte, gente. Esse homem que vocês estão atendendo, ele entrou na minha casa com os seus soldados, violentou minhas 4 filhas e esposa durante horas seguidas, me deixando ver tudo e só depois me matou. É fácil perdoar um negócio desse? Você acha que basta numa outra encarnação de estar no centro espírita que você vai olhar para ele e achar que ele é bom? Não é tão simples. Ele estava lá. Só que ele tinha ficado tão magoado, obviamente, ele ficou com tanto ressentimento, que ele entrou junto com todas as vítimas daquela região que foi invadida num circuito de vingança. Por si só, isso já é uma grande tapaué cheia. Lá, do outro lado, sem socorro nenhum. E aí ele começou a conversar com o mentor da casa, que estava sintonizando com outro médium. E aí, um momento, ele chegou e disse: você é muito cínico, disse ao mentor. Porque você esqueceu que você nos liderava? Esse mentor da casa antes fazia parte desse núcleo e liderava esse núcleo de obsessores. Aí ele fez: você é muito cínico. Só porque agora você mudou de lado, você vem com esse discursozinho. Aí o mentor da casa disse o seguinte: meu irmão, eu não mudei de lado. No universo criado por Deus, não existem lados, existem filhos. Todos somos filhos de Deus. E eu não mudei de lado, meu irmão, apenas continuei. E eu estou lhe convidando para continuar. Veja a diferença do conceito. Ao invés de você é mau e eu sou bom, você está na ignorância que eu também estava e eu dei um passo à frente. Estou te convidando, vem comigo caminhar. Caminha. Ora, então, se você imaginar isso, você imagina o seguinte: quando a gente está aqui se engalfiando, você já foi num colégio infantil e viu as crianças brigando uma com a outra no jardim, dá uma mordida na outra e puxa o cabelo? E você, como adulto, olha aquela cena, até acha engraçado: ó, os bichinhos estão ali brigando, daqui a pouco amadurece, vão ser super amigos. É assim que Deus vê a gente. Como crianças no jardim da infância se mordendo. E que depois vão amadurecer, vão adiantar, vão dar um passo à frente, vão progredir. Agora, se eu julgo o evento da mordida que eu dei, ou que deram em mim, eu cristalizo meu relacionamento com os outros ou comigo mesmo a partir daquele evento de infantilidade. Eu crio uma fotografia e crio um carimbo, um estereótipo sobre mim ou sobre o outro, e aí ou eu não me perdoo, ou eu não perdoo o outro, porque eu fotografei aquela cena, eu deixei aquela tapaué cheia e levei o resto da vida sem levar em consideração que eu mudo, que você muda, que eu avanço, que você avança. E que em algum momento eu vou dar um novo significado àquele evento. Por isso que uma das coisas fundamentais é a gente entender que o que não é perdão. Vamos pensar no que não é perdão, porque existe muito discurso sobre o que é perdão e o que não é perdão. Perdoar é esquecer? Quando a gente vai no Evangelho que fala sobre o esquecimento, não é esquecimento do evento, gente, é esquecimento da dor. Se você está esquecendo o que fizeram com você, Alzheimer está próximo. Procure um geriatra, tome um medicamento para aumentar a oxigenação cerebral, ou aproveite e aprenda um novo idioma, porque aí diminui muito a probabilidade de Alzheimer. Então, na verdade, ninguém esquece o evento. O evento ganha um novo significado e deixa de ser um evento de mágoa. Vamos a um exemplo. Você tem 16 anos, no Brasil, aqui pode dirigir com 16, né? No Brasil não pode. Está com 16 anos, e aí você está com a namorada, combinou com os amigos que vai pegar o carro do pai quando ele for dormir, e vai pegar a namorada, pegar os amigos naquela noite que você está querendo se tornar o machão, que está querendo mostrar que você já está podendo tudo. Então, de noite, você vai bem devagarinho pegar a chave do carro do seu pai, e quando você põe a mãozinha nela: ei, rapaz, o que é isso? Eu falei devagar, pra você entender. Ei, rapaz, o que é isso? Então, ele pega você no fraga, com a chave na mão. Você não pode, não sei o que. Começa uma discussão entre os dois. E você não vai sair mais de casa, porque você ia fazer uma coisa ilegal, vai ficar de castigo. E ele pensa: poxa, eu que ia sair aqui no carro com meus amigos, agora eu virei um menininho que vou ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Aí você faz isso: eu odeio, bate a porta, pá! E vai dormir com ódio do pai. Eu fiz isso com minha mãe já. Aí você vai dormir com ódio. Passam-se os anos. 15 anos, aquela namorada virou sua esposa. Você voltou para casa no Natal, tem um filho.
está na noite de Natal e começa a conversar sobre o passado. A gente fala muito do passado do Natal, né? Lembra aquele negócio, tal, tal. É ótimo mangar um do outro no Natal. Mangar na Paraíba é tirar uma onda com a cara dele, traduzindo. Né? Tô lembrando de mangar, não tem aqui. Então, você tirando com a cara da pessoa, lembrando o que a pessoa fez naquela época e tal. E aí, o menino lembra assim: papai, o senhor lembra naquele dia que eu ia pegando a chave do carro? E o senhor me pegou na hora que eu ia pegando a chave. E foi, a gente brigou, e eles riem da cena. Ou seja, houve esquecimento? Não. Mas não houve perdão? Sim. Por quê? Por que houve perdão nessa cena? Porque os dois amadureceram, os dois continuaram, ninguém mudou de lado. O pai não mudou de lado, continua achando que o que ele fez era certo. Acontece que aquele filho, que não tem mais 16, certo? Mas tem 31, ele vai continuar a vida e vai olhar para aquela cena do passado e dar um significado novo. Então o que a gente tem que fazer? Eu tenho que olhar para a cena e julgar a cena a partir de uma perspectiva nova, ressignificando a cena. E aí, como agora eu sou pai, eu sei que eu não quero que meu filho saia sem poder dirigir, descumprindo a lei. Muito mais aqui, né? Então, obviamente que você vai entender isso e você vai entender que o que o seu pai fez foi um gesto de profundo amor. Não só você não fica com raiva do que aconteceu, mas como você fica agradecido pelo evento que ocorreu. E o sentimento que foi de ódio naquele momento vira de amor e gratidão com a maturidade. E ninguém mudou de lado, apenas continuou-se. É um convite. Mulher, cadê teus acusadores? Lembra da cena da mulher adúltera? Cadê teus acusadores? Olha o que é reagir como Jesus. Aquela é uma clássica cena de comportamento de massa. De uma repetição da conduta do coletivo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, vários estudos começaram a ser feitos para tentar entender por que o povo alemão tinha obedecido aquelas ordens absurdas do nazismo. E tinham queimado pessoas vivas, e tinham feito incinerado, né? E tinham feito tudo que foi feito, a gente vê em todas aquelas narrativas históricas, nos filmes, algo tão doloroso. Como um povo mais culto da história humana se permitiu tamanha barbaridade. Muitas pesquisas iniciaram. Entre as pesquisas, começou-se a fazer pesquisas aqui na Universidade de Yale e na Universidade de Harvard. Stanley Milgram, psicólogo da Universidade de Yale, fez um teste histórico, estudado na psicologia, em que ele, para tentar entender o nazismo, foi fazer um estudo sobre obediência, né? Só para a gente dar uma relaxada, você já ouviu falar no autopasse aqui? Já ouviu, Sara, no autopasse? Já fizeram a técnica do autopasse? Coloca a mão aqui, por favor, só para vocês verem. Aqui, ó. Pode botar, Diego, a outra aqui. A mão direita levanta. Isso. Agora você faz um leve movimento. Aí você pode dizer que está sentindo melhor? Pode ser sincero, estão sentindo alguma coisa? Não. Muito bem, obrigado. Acabei de inventar, não era para sentir nada mesmo. Não, era para provar o que eu vou dizer. Isso é uma pesquisa, então eu tinha que fazer o teste. O do medo era para provar que a mente não diferencia ficção da realidade, e esse é para provar o teste. Qual foi os resultados da pesquisa da Universidade de Yale, capitaneada por Stanley Milgram? 1. As pessoas obedecem coisas ridículas sem se questionar. Portanto, eu primeiro precisava provar isso, porque se eu fosse fazer o teste agora, vocês iam falar, não vou botar a mão aqui não. Pessoas obedecem sem se questionar. E foi o que aconteceu aqui. Mas não vai dizer uma coisa assim, não vai brincar com a gente, é um palestrante espírita, só pode ser uma pessoa de bem, né? Não vai fazer isso com a gente. Não, a gente obedece sem se questionar. Primeira coisa. Segundo, nós obedecemos o comportamento do grupo. Imaginemos que agora a gente está todo mundo aqui e a gente vai lá para o Central Park, todo mundo junto fica olhando para cima. O que é que vai acontecer? Um monte de gente do Central Park vai vir, começar a vir. Daqui a pouco até a CNN está lá cobrindo um evento que espíritas brasileiros surtados começaram a olhar para o céu, atraindo uma população do Central Park, e vai ter gente que vai chegar lá e vai dizer que coisa linda, né? Porque vai se sentir tão incomodado de estar olhando para cima que vai ver que tem alguma coisa lá que tem que ser muito massa para estar ali, porque eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo. A gente faz o que todo mundo faz, obedece comportamento sem pensar, reproduz o comportamento do grupo. Ele fez vários testes que eu não vou aqui relatar em detalhes, mas para você entender que a gente tem uma tendência de fazer o que o grupo faz e obedecer sem questionar. Aquela cena é um clássico, gente. Mas ela é fantástica, porque ela não é um milagre. Não acontece um milagre ali. Jesus não faz as pedras sumirem.
a mulher desaparecer, as pedras se transformarem em areia. Ele não faz nada do que ele poderia fazer. Ele não poderia ter feito alguma coisa desse tipo, que eu citei até agora, porque ele tem o poder para manipular a matéria, como a gente sabe disso. Ele não faz isso, porque se você for observar bem a cena não objetiva apenas a mulher. Ela, sobretudo, objetiva evangelizar a multidão. É só você pensar que Jesus, em nenhum momento, ele encara os outros como ruins e ela como boa, porque ela está sendo julgada e os outros estão julgando. São pessoas a serem acordadas, despertadas. Então, aquela cena é o quê? Imagina, tá lá, na minha Torá, que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. Primeira coisa, é uma lei do meu povo. Não somente uma lei moral, mas também uma lei civil, já que a Torá era ao mesmo tempo o Código de Conduta Moral e o Código de Conduta Civil. Certo? Haroldo certamente seria um doutor da lei naquela época. E acontece que está lá, então está escrito que é para fazer. Obedecer sem questionar. Entende a primeira regra? Depois eu estou ali conversando com uma amiga minha, com um amigo meu ali, e de repente vai passando uma multidão com a mulher na frente. E o pessoal vai pegando pedra. Olhando aquela cena, o que é que eu faço? Pega a pedra. Tá, estão fazendo a regra do jogo, vamos junto. Então vai aquela multidão, obedecendo uma regra sem questionar, fazendo o que todo mundo faz. Que oportunidade de evangelizar que Jesus não podia desperdiçar. Ele vê aquela cena, e é interessante assim, porque ele faz uma coisa, que depois você vai estudar essa pesquisas de Stanley Milgram sobre psicologia de massa, você tem noção do impacto do que ele fez. Porque quando a multidão foi chegando, e ali ainda tinha um detalhe, né? Os doutores da lei estavam fazendo um teste, que era o seguinte: se ele apedrejar essa mulher, e está escrito na lei, ele tem que fazê-lo, a gente vai provar que ele não é tão bonzinho como ele diz. Se ele não apedrejar essa mulher, ele vai descumprir publicamente a lei, a gente prende e mata. E acaba com essa espécie de Che Guevara daqui. Né? Vamos acabar com esse revolucionário aqui. Ele está muito MST, não está sendo certo não. Né? A elite branca da época não queria nenhum tipo de... Então você vai lá e paralisa o indivíduo. Ele sabia disso, mas ele também sabia da necessidade de evangelizar todos, a mulher e a multidão. Aí veja que coisa interessante. Aquela multidão vem, obedecendo sem questionar uma autoridade moral e cívica. Ela vem fazendo o que todo mundo faz, aí ele faz uma pergunta. A gente lembra? Pergunta clássica, né? Ele deve ter feito assim, gente, ó, beleza. Hashtag tudo bem. Aquele que nunca tiver feito nada de errado, atira a primeira pedra. Se quiser Twitter, ou bota uma foto no Instagram e joga lá. Imagina a cena. Essa pergunta, preste atenção, ela foi feita para a multidão ou ela foi feita para cada indivíduo dentro da multidão? Percebeu o poder da pergunta? Ele, com uma pergunta, ele dissolveu o psiquismo de multidão. Com uma pergunta, ele recuperou a individualidade de cada um dos que estavam com um comportamento de grupo, massificado. E aí, a narrativa clara que os primeiros a jogarem as pedras foram os mais velhos, porque já tinham uma lixa cerada de pecado terrível, né? Aí, eu vou sair daqui disfarçado para ninguém me ver, jogou e saiu nada de beirinha. E os mais jovens pensaram e jogaram. Ele fez o que naquele momento? Mostrou as pessoas a aprenderem a agir e reagir com amor. Mas ele olha para aquela mulher que se sente culpada, porque sabe do equívoco, e espera a condenação dele. E ele pergunta, cadê as pessoas que te acusaram? Não estão aqui, nem eu. Nem eu vou te acusar. Vais e não voltes a pecar. Ele mandou ela mudar de lado ou pediu para ela continuar apenas? Continua. Avança. Progride. Dá um primeiro passo. Quando você começa a reeditar nessa encarnação coisa que você fez nas outras, não é aquele conceito de pecado não ajuda, gente. É apenas repetir o que você já não precisa mais. Ah, não, eu assim tal, quero ter um monte de experiência sexual bem louca. É só aí eu faço assim, de novo. Na pessoa espírito, né? De novo. Já basta Roma e Grécia, não? Já fez tudo isso, cara. Já fez todas essas coisas, aspiração toda a gente já fez. Não vai fazer mais não, porque é ficar parado no tempo. Vamos para outro patamar. É uma ideia de avanço. Você vai perder tempo para fazer isso de novo, experimentar isso de novo. Você já é para avançar esse ponto. Aí você olha para as atitudes com leveza de quem... Então eu tenho essa necessidade ainda, é algo que eu preciso trabalhar em mim, eu admito que eu tenho isso e apenas vou trabalhar isso em mim.
para não repetir e não me punir, porque tenho a vontade. Porque se você tem a vontade, mas você está trabalhando, porque você assume ela, no sentido de que eu vou fazer esse meu lado avançar, primeiro você está chegando lá no conceito de conheces o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Ou seja, nós somos todos cheios de más inclinações. Aliás, o que é uma sala como essa? É uma sala de emergência médica. A gente aqui é tudo doente, né? Estamos esperando o atendimento. Concordam? Eu vim para os que estão doentes. Ótimo. Isso aqui é uma sala de pronto atendimento da emergência chamada Posto Celeste de Jesus. A grande diferença do tratamento convencional é que aqui não é alopatia, que você toma um antibiótico e em 7 dias ele combate a bactéria ou o vírus. Não. Aqui a gente faz um tratamento mais alopático. A gente usa as próprias deficiências para, através de uma mudança de atitude, que a gente vai chamando de reforma íntima, a gente vai desenvolvendo um processo de aceitação pessoal, auto-perdão, e por isso mesmo de aceitação do outro, perdão, para a pacificação do ser. Aí eu vou construindo em mim a capacidade de aceitar quem eu sou. E eu entendo então que o grande remédio, aquele de fato que vai gerar a minha profunda cura, é no momento em que eu, como doente, levanto da minha maca e ajudo o doente que está do lado. Por isso que somente fora da caridade não há salvação. Porque eu paro de ficar no meu ego, egocentrado, eu passo a olhar quem está do lado e a minha atitude em relação ao outro é o remédio que provoca a minha cura. Tanto que nem mesmo o conhecimento mais profundo vai provocar isso. Vou estudar filosofia, psicologia profundamente, porque aí eu vou ter uma compreensão. Não adianta. Por isso que Paulo vai dizer naquela belíssima carta à comunidade de Coríntios, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade eu nada seria. Ainda que eu tivesse dom da profecia, ele vai descrevendo todas as capacidades humanas que eu podia desenvolver. Se eu não desenvolvesse a capacidade de deslocar de mim em direção ao coração do outro, de nada adiantaria. Desculpa quem achou que era de Renato Russo essa poesia, tá? Ele apenas musicou com trechos de Camões e ficou uma belíssima música, sem dúvidas. Mas acontece que neste momento que ele está fazendo referência à ideia de que eu preciso agir em amor, que agindo em amor, por isso que Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, toda a lei e todos os profetas estão aqui. Você já imaginou se essa lei fosse cumprida? Precisaria de conflito com Bhagavad Gita, Alcorão, Evangelho, Torá. Se a gente cumprisse esses 2 artigos da Constituição Divina, amar o ser que nos criou, acima de todos, e todos os outros por ele criados, como a mim mesmo, isso serve para Marte, para Vênus, para qualquer constelação, para qualquer lugar do universo. Nós temos 2 leis que são universais. A gente cria todo o resto da perfumaria de normas porque a gente não faz o essencial. Chega ao ponto do conflito. Então, nesse momento em que eu começo a perceber, eu tenho um comportamento e eu tenho uma fragilidade que todos têm. Aceitar essa fragilidade me fortalece. Por que me fortalece? Existe hoje uma forte tendência na sociedade de achar que uma vida simples é uma vida sem sentido. Nós somos o tempo inteiro mesmerizados pela sedução da ideia de um mundo celebridade. De ser alguém que para quando as pessoas... Quando chega todo mundo... quem chegou? Virar um Big Brother. Sabe? A vontade de ser importante nos esvazia daquilo que já é felicidade. A maior parte das pessoas é feliz e não sabe ainda, porque vive a olhar o outro. E isso gera um sentimento de mágoa pessoal para consigo mesmo e de não perdão. É muito comum. Esse sentimento, ele é chamado de inveja. Em doutrina espírita, a gente vai perceber a inveja não como deficiência moral, mas como imaturidade emocional. A vantagem de você perceber o sentimento como imaturidade, não como deficiência,
é que a deficiência dá uma sensação de que eu não posso mudar, mas a imaturidade é algo que eu posso amadurecer. Uma vez eu cheguei no consultório e uma paciente minha, que era bem dramática, na forma de expressar no consultório, ela chegou e sentou e fez: eu odeio aquela nojenta. Nojenta, na Paraíba, é alguém assim, completamente ruim, certo? Sentou e disse, e eu olhei e disse assim: é alguém que eu conheço? Porque ela tinha uma lista de pessoas significativas, sabe? Era uma listazinha bem grande. Não, essa você não conhece. Aí eu não resisti, fiz: e tua lista só aumenta. Ela fez. Aí eu perguntei o seguinte: o que ela te fez? Essa pergunta tem como objetivo o seguinte: se eu reputo alguém como uma pessoa nojenta, ela fez algo que me nojou. Aí eu perguntei o que ela tinha feito. E ela respondeu assim: você acredita que toda vez que ela vai apresentar seminário na universidade, ela tira 10? Pausa, silêncio, 3 pontinhos e só para me incomodar. Aí eu pensei assim: Elisa, agora é a terapia do choque. Ela não volta mais, ou volta para sempre para terapia para ver se muda. Eu fiz. Ela não era paraibana, ela tinha aprendido nojento de convivência, ela era de São Paulo. E ela fez, eu fiz: eu não sabia dessa sua característica. Ela fez: qual? Você está aqui há quanto tempo comigo? Ela: 6 meses. Pois é, essa daí eu não tinha percebido. Qual? Você é burra. Ela fez: como assim? E como a gente costuma dizer aqui na Paraíba, burra com força, com vontade, firme de ser estúpida. Ela: cara, eu tô te pagando, velho. Eu fiz: pra isso, pra dizer a verdade. Você tá me pagando pra dizer a verdade. Você é burra. Por que você tá dizendo isso? Porque quando a gente encontra alguém capaz, a gente se inspira, não transpira de inveja. Quando você encontrar a luz, aprenda, não queira apagar. Porque certamente você sabe coisas que ela não sabe. E é importante que tenham pessoas que sabem um monte de coisa que a gente não sabe para dar humildade. A humildade é quando eu reconheço que eu não sei tudo. Isso é fundamental. E quando você encontrar alguém assim, aprenda. Eu estou propondo para você que a gente faça um amadurecimento desse sentimento. Ela fez: como? Vamos trocar de inveja para cobiça? Aí qual é a diferença? Inveja é querer que o outro não tenha. Cobiça é querer ter também. Inveja é quando o seu vizinho compra uma Ferrari e você pensa: tomara que vire e morra carbonizado. Isso é inveja. Certo? Cobiça é quando o seu vizinho compra uma Ferrari e você chega lá, pergunta pra ele como é que ele conseguiu comprar. Ele vai dizer que a esposa dele está vendendo coisas, produtos em carro, está vendendo... não vou dizer o nome dos produtos, não pode programa aqui, né? Aí você pega as revistinhas e chega e dá pra sua esposa: ó, vamos ajudar que eu quero trocar de carro. Você compra igual ao seu vizinho. Isso não é inveja, isso é cobiça. Não é inveja. O bom é quando você nem precisa ter o outro como parâmetro para suas escolhas, obviamente. Você faz o que você quer porque você quer, independente do que o outro tenha ou não tenha. Mas quando você pensa assim, então você troca o sentimento infantil por um sentimento mais maduro. O que é que eu pedi a ela? Faça o seguinte: quando ela está apresentando no seminário, o que é que você faz? É claro que eu levanto e saio, tá vendo? É burra mesmo. A conclusão agora ficou fechada. Ela se irritando, porque eu queria que ela ficasse irritada para nunca mais esquecer aquela sessão. Você fica agora, sabe como? Você senta na frente e aprende com ela como é que faz. E reproduz. Porque é assim que a gente aprende com os pais. A menina vai lá pro banheiro, usa a maquiagem da mãe, o menino vai fazer barba sem ter barba, porque a gente imita para aprender a crescer. Veja como ela faz, aprenda com ela e crie seu método pessoal de apresentação. Final é que 6 meses depois elas eram as 2 melhores amigas e apresentavam seminários juntos e tiravam 10 juntos. Ao invés dela rivalizar, ela se juntou com a menina para aprender. Isso é maturidade. Eu não mudei de lado. Ela continuou e foi ao encontro do outro. Eu era rival, em visão infantil, eu fui estar junto, visão de maturidade. Isso dá a você um sentimento: eu estou sempre disposto a aprender com as pessoas. Existe um discurso de que ter uma vida comum é ruim. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Eu estava vindo de uma viagem daqui dos Estados Unidos com um amigo meu, a gente pousou em Recife. E para voltar para Campina, a gente pode fazer o Recife-João Pessoa, João Pessoa-Campina, que são 2 BRs duplicadas. Ou para economizar 60 km mais ou menos, e 30 minutos, a gente vai por dentro dos canaviais. Aquela região canavieira. De dia dá para ir, porque é mais tranquilo. De noite é mais escuro e tem as máquinas que estão trabalhando lá, e é perigoso por acidente. Então a gente estava vindo de dia e passamos numa cidade chamada Juripiranga. Já passou por lá de Juripiranga, em Tupi-Guaraná, significa ave que canta. E eu só sei disso porque tem uma placa lá, viu gente? Eu não sei falar Tupi, tem ave que canta. Bem-vindo a Juripiranga.
Juripiranga deve ter mais ou menos uns 5 mil habitantes. Uma clássica cidade do interior do Brasil. O que ela tem? Uma igreja, uma praça e uma rua com canteiro no meio, que tem tudo, a delegacia, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, e que tudo acontece ali, a balada inteira, os casamentos, as conversas e tal. A gente estava passando um domingo de tarde, tinha um casal de mais ou menos 80 anos, de mãos dadas, com os netos e os filhos ao redor, se balançando numa cadeira. Esse meu amigo fez assim: que vida ridícula é essa? Esse homem sentado nessa rua, acho que ele nunca saiu dessa cidade. Eu fico pensando naquela poesia de Drummond. Eu fiz qual? Aquela que ele fez para a cidade dele, Tabira, uma cidade mineira mais ou menos do tamanho de Juripiranga, e a poesia era assim: vem uma vaca, vai uma vaca. Vem um jumento, vai um jumento. Ô vida besta, é só isso. Parece um haikai japonês, né? Bem simplesinho e objetivo. Aí eu olhei para ele e fiz: mas rapaz, olha, quando eu tinha tua idade eu achava isso dessas coisas, mas agora eu vejo diferente. Isso vê como? Eu tô vendo essa mesma cena que você tá vendo, mas tô vendo uma outra coisa. Inclusive estou lembrando de uma outra poesia de Drummond. Ele disse: qual a poesia de Drummond? É uma que diz assim: Tabira hoje é só um retrato na parede, mas como dói. Acho que um dia vocês vão olhar Campina Grande assim, né? Mas as memórias todas vão estar onde a gente nasceu. As repercussões emocionais estão lá. Mesmo que eu tenha me deslocado para cá, minhas raízes estão lá. Naquele lugar onde eu aprendi, onde eu cresci, onde eu caí, onde eu roubei manga do vizinho, onde eu apertei na cigarra, onde eu fiz traquinagem. Isso não implica dizer que isso normalmente é importante, é porque tudo é importante. O antes, o agora e o depois. Mas o que me chama a atenção, eu continuava dizendo a ele sobre aquela cena, é esse casal aqui. Porque esse homem está tocando nessa esposa com a delicadeza que as pessoas deixam de tocar uns nos outros depois que casam. Então, se aos 80 e poucos anos eu ainda estiver mostrando toda essa delicadeza que ele está demonstrando à esposa dele, e se aos 80 e poucos anos, quando todo mundo começa a evitar, porque você fica repetitivo, seus filhos e seus netos querem brincar ao seu redor, esse homem tem tudo menos uma vida besta. Besta somos nós dois, que achamos que porque a gente está vendo nos Estados Unidos é grande coisa. Que não importa onde a gente esteja, mas sempre vai importar com quem a gente está. Não são lugares, não são paisagens, são pessoas. Não é a geografia externa que muda a minha alma, mas é a geografia interior que muda a minha alma. Ela que me permite ver o belo onde quer que eu esteja, ou achar tudo feio onde quer que eu esteja. Depende de como eu estou me transformando por dentro, e isso significa dizer uma aceitação de mim mesmo, para que eu me pacifique, eu veja com leveza e eu me aceite. Eu me aceite com a tranquilidade de quem sabe que tem uma eternidade para se transformar. Não como alguém que vai retardar um processo, mas como alguém que tem que entender uma coisa: na mudança da vida eu tenho que ter paciência. Que é a ciência da paz. Eu tenho que ter paciência com o meu processo, porque eu não replico minha vida com a de ninguém. Cada um de nós tem possibilidades únicas. Deus nos fez únicos. E acolhimento e perdão é toda a simbologia do Evangelho. É a visão da misericórdia de Deus manifestada o tempo inteiro, em todos aqueles lugares, aqueles personagens, sejam eles reais, os discípulos com suas fragilidades, sejam aqueles indivíduos que Jesus, de forma arquetípica, colocou nas parábolas para representar todas as emoções humanas, todas as nossas angústias, todos os nossos processos. Durante muito tempo eu vivia com um sentimento ruim, de angústia. Eu vivi um momento, eu acho que faz uns 4 anos que eu comecei a me aceitar. Ou seja, depois de 41 anos, eu comecei a me aceitar. Estou com 45. Quando eu comecei a perceber e olhar para mim mesmo com mais leveza. Eu lembro que a música predileta que eu cantava era uma música da Vítima também. Não é essa, bem mais velha que eu cantei. Só para quem cantou aqui, para mim já denunciou a idade. O Aeróbus nos espera, estamos quase voltando, né? Fiquem tranquilos. Mas é uma música mais recente, mas que é uma música da Vítima. Vocês conhecem? Ela é linda, é de Guilherme Arantes. Ela diz assim: quando eu fui ferido, eu vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos. E eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha.
Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por um modo de esquecer. É linda, mas é a música da vítima. Ah, como dói, né? Meu mundo e nada mais, só eu e meu eguinho fragilizado e machucado. É a música da... É um poema belíssimo, é uma melodia belíssima, mas é a música de alguém que está ferido. É alguém que foi machucado, guardou na caixinha e está no quarto sozinho, no escuro, cheirando. Não é? É ou não é? É isso. Resumindo, essa poesia todinha está escrevendo essa cena. Eu sozinho cheirando minhas caixinhas de vômito ao longo da vida. Ah, aquele dia que fulano fez isso comigo. Ah, aquela coisa que fulano disse pra mim. Aí fica lá cheirando, aí morre, né? Começa a tomar depressivo, aí começa a falar psiquiatra, vai terapia, porque tá lá preso nos ressentimentos que os outros provocaram em você ou no que você provocou para si mesmo. Depois de um certo tempo, a gente começa a perceber com mais leveza a vida. Interessante é que os estudos de psicologia mais modernos hoje dizem assim: a gente só começa a sentir leveza, paz e felicidade a partir de 50 anos. Tudo antes é um jogo de satisfação. Uma vez eu fui caminhar com meu avô. Ele estava com 90 anos, nós fomos caminhar lá no Parque da Criança, lá em Campina Grande, um dos parques de caminhada. Aí eu fui pegar meu avô, né? Cheguei lá, eu tava lá com tênis, combinando com a bermuda, combinando com a camisa e até a pulseira do relógio. Aí eu cheguei e meu avô tava com a bermuda xadrez, uma camisa listrada de botão, uma havaiana com meia. Aí eu olhei assim: vô, que roupa ridícula é essa, vô? Aí meu avô disse: meu filho, eu tenho 90 anos, estou preocupado com conforto. Você que está preocupado com os outros, você está combinando tudo. Você está indo caminhar para os outros, eu estou indo caminhar para mim. Aí eu comecei a entender o que é a maturidade. Afinal, alguma coisa tem que compensar as rugas, né? O que é a maturidade vai lhe dando leveza. É você para assim, tá na hora de deixar de me preocupar com os outros. Poxa vida, quanto tempo da minha encarnação eu vou levar dando satisfação para os outros? Me preocupando se estão gostando de mim ou não. Aí você começa a ficar tranquilo. Tanto que depois de um certo tempo, eu comecei a cantar uma música diferente. Qual será? Uma música que não é a música da vítima. É a música da autodeterminação e da aceitação da vida como ela é. Ando devagar, porque eu já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhece o refrão, lembram? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Vou fazer a segunda voz, continua. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Olha agora. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Aí junta com Jesus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, sois deuses, vírgula, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. E o que acontece que Jesus vê isso na gente e a gente não enxerga? Das duas, uma. Ou é propaganda enganosa, e cabe um processo no CONAR, não sei qual é o instituto aqui nos Estados Unidos que processa propaganda enganosa. Cabe um processo, ou ele está certo e a gente está errado. O que vocês acham? A ou B? Se disser A, por favor, procura depois no final para conversar. Por que ele enxerga na gente tanta potência e a gente enxerga tanto limite? Por que ele vê tanta possibilidade e a gente vê tanta prisão? Por que ele vê que a gente é capaz de fazer tantas coisas e a gente se sente feio, burro, incapaz, imerecedor da verdade, do amor, da felicidade? A gente acha que tem que sofrer. A gente não se perdoa. A gente pede achando que não merece.
Pede com pena de um Deus que pode tudo. Oh, assim, se for possível, né? Vocês acham que eu mereço? Porque vai lá que eu queimei bruxa na Idade Média, fiz parte das cruzadas, joguei pedra na cruz, queimei judeu em campo de concentração, sei lá que eu fiz, né? Então assim, ó, se der para aliviar para mim. É assim que a gente fala com Deus, gente. É assim que a gente quer se relacionar com Deus que nos ama infinitamente. É uma visão infantil, uma visão autopunitiva, uma visão de que não se perdoa. Eu tenho um amigo de Recife, ele tem 50 e poucos anos, ele teve câncer de testículos. É um câncer raro e muito, muito fatal. Então ele tem mais ou menos 1,98 m e ele ficou com 47 quilos. Imagina a cena. Ele conhecia Chico Xavier e foi a Uberaba se despedir. Chegou lá e disse: Chico, como você está vendo, eu estou indo embora, Jesus está me chamando de volta. Aí Chico fez: meu filho, diga que você não vai. Ele fez: Chico, pelo amor de Deus, olha pra mim, olha como eu tô. Parece até que eu tenho AIDS. Não diga que você não vai. Como assim? Diga assim: Jesus, eu não vou. Diga que tá faltando para eu aprender que eu fico. Aí ele pensou assim, não quis mais discutir com o Chico, voltou para Recife e ficou pensando: poxa vida, de fato, a gente passa por coisas para aprender. Se eu aprender, certas coisas não são necessárias. Aí ele fez: Jesus, eu quero ficar. O que eu preciso fazer? O telefone tocou. Como é que tu tá, fulano? Rapaz, eu tô daquele jeito, você viu, né? Eu tô meio magrinho e tal, mas tô tentando melhorar. O que o médico já disse? Não, ele disse que eu vou morrer em 3 meses. Pois então, você já pensou em fazer uma cirurgia espiritual? Tem um centro espírita lá em Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora. Frei Luiz. Um centro espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Por que você não vai lá? Isso é mesmo, né? Vai porque você já tá morto mesmo, cara. Disse assim: você tá morto mesmo. O que vinha lá é louco pra ti. Aqueles amigos assim, sabe? Aí ele fez: pois eu vou. Aí ele entrou em contato, conversou com os amigos do movimento lá, conseguiram aí uma ficha. Mas muita gente, quem já foi já sabe, muita gente. Ele chegou, se hospedou em Copacabana e tava com uma calça dessa assim, clara, jeans. E aí ele foi pegar o táxi. Quando ele chegou na calçada de Copacabana, ele teve uma disenteria e melou a calça toda. Pior que a caixinha de Tupperware, não foi? Toda. Aí ele viu aquela cena, o táxi, a hora de começar, a ficha que ele tinha que pegar, ele lembrou de Chico, né? Ele disse: meu Deus, eu quero chegar lá, mas eu quero agora uma ajuda objetiva. Não mande sinal de fumaça que eu não vou entender. Ele disse que quando ele acabou de dizer isso, uma mulher parou um carro na frente dele e fez: moço, venha cá. Ele fez: essa mulher é doida. Ele ficou olhando: venha com você mesmo, vem cá. Aí ela chegou: eu tô vendo seu desespero e eu tô vindo da lavanderia. Toma essa calça do meu esposo, eu acho que cabe no senhor. Aí ele pegou a calça, olhou pra cima. Ai, cara. Respirou. Entrou no supermercado, comprou lenço umedecido, foi pro banheiro do supermercado, deu um banho francês nele mesmo, tal, não dá pra fazer muita coisa, né? Mas para aliviar, tá, o clima. Colocou a calça do cara, entrou no táxi, engarrafou. O taxista conhecia o La Frei Luiz e foi por um atalho e chegou. Chegou lá atrasado. Quando chegou, não tinha mais ficha. E tinham 16 pessoas esperando. Quando ele pensou em baixar a cabeça, uma pessoa atendeu o telefone. Foi? Agora? Tá, então eu tô indo. Uma pessoa com ficha. Ela pegou a ficha dela, tinha 16 pessoas, olhou para ele e fez: moço, toma pro senhor que eu vou ter que resolver um problema urgente agora. Ele pegou a ficha, em silêncio, entrou. Aí começou o tratamento espiritual. Ele lá sentado, né? E o médium lá, incorporado com a entidade espiritual. Aí fazendo assim: e aí, meu filho, gostou? Ele: de quê? Da objetividade de Deus. Ele disse assim: você pediu com tanta convicção que merecia, que nem nós sabemos como foi que você chegou aqui. Olha o que aconteceu. Ele pediu um nível de profundidade de desejo que ele foi atendido por entidades que agiram num nível de ação que nem as outras do centro compreenderam. Como é que para uma mulher que está indo com a calça do marido, como é que um táxi que ele pega sabe pegar o atalho, como é que chega lá e alguém atende o telefone e dá para ele a ficha? Objetividade. Sabe como é que a gente faz para Deus quando a gente vai entregar? Você está
estava dizendo para Jussara isso ontem, não foi, Ju? Já assistiram aquela clássica cena de Ghost, quando o Up Goldberg vai entregar o cheque à freira em Manhattan? Que ela entrega, aí puxa, a freira puxa, ela puxa, a freira puxa, ela até que solta, ela solta. É assim que a gente entrega a Deus as coisas. É assim, depois cansou de fazer, depois que fez, não dá, a gente... Deus, vai lá. Aí a gente entrega, aí, não, mas deixa eu tentar de novo, peraí, do meu jeito. Aí ele vai, então, quando você largar o osso, eu vou e faço. Amor infinito. Misericórdia infinita. Isaías diz: a misericórdia de Deus se renova todos os dias, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Mas a gente acha que não é assim. As cenas de perdão do Evangelho são belíssimas. É de uma beleza inenarrável. A parábola dos talentos: um recebe 10, um recebe 5 e um recebe 1. O que acontece com o que recebe 1? Ele enterra. Mateus 25, 25, a frase que tudo diz: porque tive medo, escondi aquele talento que tu me destes. Olha a frase: medo. Ele pode ter tido medo ou inveja. Ele pode ter tido inveja porque ele pensou assim: oxe, ele deu 10 a um, 5 a outro, 1 a mim para não fazer nadinha, ficar aqui. Eu não me movo. Medo. Mas o que recebeu 10, ele pode investir 2 na Nasdaq e perder e ficar com 8. O que tem 5, se investir 1 e perder, fica com 4. Mas se eu perder, eu só tenho 1. Medo. Se ele tivesse perdido o 1, ou se ele tivesse, além de ter perdido, ficado com prejuízo de 2, o que vocês acham que o Senhor provocaria nele? Nada. Era acolhido. Porque ele tentou. Porque ele se moveu. E a gente vê o acolhimento no movimento. O filho pródigo, ele não pega um talento, gente. Ele pega metade de todos os talentos que o pai acumulou. Ele pega uma herança imerecida, porque o pai não havia morrido ainda. Ele sai num cavalo, jovem, belo, rico, cheio de moedas de ouro. Ele gasta tudo, se destrói completamente. E ele volta para casa sentindo-se completamente desamparado. Quando ele aponta no sopé da montanha que o pai vê o filho, ele sabe que se descesse pela vila, maltrapilho, fedendo, barba por fazer, ele seria olhado com humilhação por todos os servos do pai. O que é que o pai faz? No Salmo 105, não é o Salmo 105, é o Salmo 105, Davi vai dizer assim: você sabe que dos 150 salmos que nós temos, 105 salmos são de Davi. Davi diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conheces, quer eu esteja deitado ou sentado, conheces, e mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento, e tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Tem muita gente que acha que Deus não conhece a gente individualmente. Certo? Não, Deus sabe quem sou eu. Euzinho. Já fizeram pesquisa no Google? Já? Você sabe que seu computador tem um endereço IP, não sabe? Ou seu smartphone, seu tablet. E a sua localização geográfica por causa do GPS, não sabe? Você vai lá no Google e começa a digitar Starbucks, quadra 6. O que é que acontece? Antes de você terminar de digitar a palavra ele digita o resto e mostra onde tem perto de você, não é assim? Pois, gente, se o Google conhece você, imagina Deus. Imagina Deus. Como Ele conhece a gente. Como a gente está localizado no coração dele. Quando aquele filho aponta lá, se ele descesse, e ele volta não se achando merecedor da condição mais de filho, não é assim? Da misericórdia infinita de Deus e um amor incompreensível para nós, filhos que erram. E se Deus, que é perfeito, ama
a todos nós que somos imperfeitos, nós temos o dever de sermos imperfeitos e amarmos o imperfeito que somos. Se Deus nos ama como nós somos, sem máscaras, sem fantasias, nós temos o dever de amar os que nos cercam. Aquela música belíssima que Gilberto Gil fez para Roberto Carlos em 1970. Roberto não gostou muito e não quis gravar, e Gilberto Gil gravou. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Ele vai escrevendo. Eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, ou seja, eu tenho que tirar a máscara. Tirar a fantasia, porque Deus me ama como eu sou e não como eu gostaria de ser. Deus não me ama se. A gente aqui ama o outro se, né? Eu amo se você gostar das mesmas músicas que eu gosto, se você pensar como eu penso, se você agir como eu acho. Deus ama a gente apesar de sermos quem somos. Por isso que no final, ele percebe que no relacionamento com Deus, Deus não vai atender desejos. Deus vai atender necessidades. Por isso que ele diz que vai me levar a uma estrada que ao final vai dar em nada do que eu esperava alcançar. Mais detalhes dessa música no livro O Tempo do Autoencontro. Tá aí fora. Que é sobre o deserto, para a gente pensar sobre esse momento de encontro com Deus. Perde-se todas as referências, mas Ele está lá. Porque Ele ama a gente como a gente é. Porque Ele vê e transmite através do Cristo que somos luz do mundo, que somos sal da terra. Porque é infantil não se perdoar, porque tem alguns objetivos não se perdoar. E o primeiro dos objetivos não se perdoar, sabe qual é? Eu sou ruim mesmo, não tenho que fazer muito não. Vem dar passe? Posso não, se soubesse quem eu sou. Vem fazer uma palestra? Posso não, se soubesse quem eu sou. Se vocês soubessem quem eu sou, também não estava falando. Não existe pessoas perfeitas para trabalhar para Deus. Ele conta com a gente desse jeito. Para que a gente se melhore. Mas aí eu tenho que aceitar quem eu sou. Eu tenho que ter misericórdia para comigo. Eu tenho que perdoar, porque eu ainda vou cometer tantos erros. Vocês já tiveram um dia que vocês fizeram tudo de ruim e é o dia do Evangelho? No lar? Já passaram por isso? Caramba, é constrangedor, né? Dia que você faz tudo de ruim que você já se prometeu não fazer. Mas muita coisa ruim. Aí é o dia do Evangelho no lar. Você faz, eu não tenho coragem, eu não tenho cara para conversar com a galera hoje não. Sinceramente, hoje eu vou fazer de conta que eu esqueci. Vou dormir no Rivotril. Porque não dá. Porque a gente acha, sabe, que é um absurdo os defeitos e que a gente tem que se punir. Ah, eu fiz um seminário com o Divaldo. Hoje eu sou nova criatura. Aí o seu mentor faz, tá pensando que é fácil? Eu já estive aí, criatura, eu sei como é. Não acredita nessa promessinha que a gente faz empolgado com a vibração de um homem daquele. A gente senta a psicosfera dele e sai tão encantado que pensa que o encantamento é nosso. Hoje eu consigo. Chega lá no cotidiano, vem tudo de novo. É preciso errar para desenvolver humildade. Você, quando vê seu filho aprendendo a andar, quando ele nasce, quando ele cai, você pune? Quando você vê o seu filho aprendendo a ler, você pune? Gaguejar e cair é pecado ou faz parte do processo de aprender a ler e a andar? Se a gente consegue ver um filho que cai, chega lá, socorre, bota no colinho, dá a mãozinha para ele andar de novo, Deus faz muito mais por nós. Muito mais. Nenhuma das simbologias humanas que a gente possa tentar traçar para definir o quanto Deus nos ama e nos apoia é possível. Elas sempre são pobres em definição e em símbolos. Sempre estão muito aquém e muito abaixo do amor que Deus tem por nós. Em nenhum momento Ele tem compromisso com nossos defeitos, porque é uma tarefa nossa a transformação. Mas o tempo inteiro Ele nos convida à mudança. Mas como eu vou mudar se eu não me perdoo? Como eu vou mudar se eu não mereço ser feliz? Mas aí veja que o discurso da vítima é ótimo, né? Porque o discurso da vítima é o discurso de alguém que não quer trabalhar. No fim, não me chame para dar passo, para dar palestra, para fazer isso, para evangelizar a criança, porque eu sou um espírito tão ruim. Aí é uma ótima desculpa para não agir e não transformar.
esquecendo que um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Que é agindo no bem que eu vou me transformando. Uma vez um amigo meu lá de Campina Grande chegou para Divaldo e disse: Divaldo, eu não vou fazer mais palestra não, porque Divaldo não tem sentido, Divaldo. Estou lá eu falando, lembrando do que eu fiz. Aí Divaldo fez: ô fulano, meu filho, como é que se limpa cano sujo? Ele fez: passando água limpa, né? Então é assim, criatura, vai falando, vai limpando. E no final a água sai cristalina. Mas se você não passar água limpa, continua lá e fica podre, porque fica água parada, dá até dengue, agora é zika. Então não funciona parar. O servo tem que agir, porque ele não está preocupado se você vai perder a moeda. Porque o objetivo final não é garantir lucro, é aprendizado. O filho que foi, aprendeu. O servo que ousou, ele aprendeu. Mesmo que ele tivesse perdido, o objetivo não era uma contabilidade simplista. Era percepção de crescimento. Lei do progresso valorizada. Houve progresso. Você ousou. Você pode ter até errado, mas você saiu mais forte. Ninguém sai dos erros sem ser fortalecido. Ninguém aprende com a vitória. Nós só aprendemos com a derrota. Portanto, lembremos disso, para que a gente possa olhar, para a gente possa refletir, porque foi preciso que Pedro negasse Jesus 3 vezes, para se sentir completamente humilhado. Mas ao contrário do outro, que se suicida por ter traído o mestre, Judas, Pedro se redime na ação do bem. No momento que ele nega Jesus, ele traz Jesus, mas só depois daquele momento ele podia acolher os falidos do caminho. Porque se alguém chegasse para Pedro e dissesse: eu matei alguém, ele abraçava, porque ele sabia: eu traí o mestre. Quando a gente falha, a gente sabe que é simples, a gente sabe que precisa do outro, que precisa de Deus. Aí quando alguém chega aqui para fazer um atendimento fraterno e diz assim: eu cometi um aborto, ao invés de você olhar ou julgar com o olhar, mesmo que não fale, ou olhar com indiferença, se achar superior, você faz: eu vou te dar um abraço e vou te dizer que Deus vai dar uma chance nova de você ter esse filho. Deus está aqui para dizer que Ele tem um amor infinito por você e por esse filho que você não deixou vir, e que Ele vai permitir que haja um reencontro, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para nos julgar, nós estamos aqui para nos perdoar e seguir. Obrigado, gente, até aqui pela atenção. Vamos para o intervalo agora, né?